Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites para os jogos deste dia 21 de junho, jogos que envolvem o grupo G e o grupo H da Copa do Mundo. Eu tenho dado algumas sumidas, mas sempre eu posto, pelo menos nos shorts, os meus palpites da Copa do Mundo, tá? Então, se eu não postar vídeo aqui e você quiser ver, você vai no meu shorts, na aba de shorts aqui do meu YouTube, que você vai ver também os meus palpites por lá, beleza? Sem mais delongas, acabei de assistir aqui Equador e Curaçao, uma partida que vai ficar memorável, né, para a história da Copa. Como que o Equador conseguiu empatar com o Curaçao? O Elayron, goleiro do Curaçao, fez uma partida impressionante, que culminou aí no empate 0-0 do Equador. Bom, vamos começar então com os jogos deste domingo, começando com o grupo G com Bélgica e Irã. É um duelo que a Bélgica chega com um ponto, o Irã também. A Bélgica empatou na estreia contra o Egito e o Irã empatou com a Nova Zelândia. O Irã a gente sabe que está com problemas políticos com os Estados Unidos, tendo que voltar de viagem para o México, porque não teve autorização de permanecer em território norte-americano. Então, com isso, o Irã realmente tem alguns empecilhos na sua Copa do Mundo. Já a Bélgica, o seu maior desfalque para essa competição é o Doku, que não joga amanhã por problemas de infecção respiratória, uma gripe, alguma coisa um pouco mais forte que tira o Doku desta segunda partida diante do Irã. Ainda assim, eu vejo a Bélgica bem favorita aqui, até porque se a gente for olhar o time da Bélgica, é um time muito bem municiado, desde o goleiro Courtois, uma zaga mais ou menos, mas um meio que cada vez mais tem se encontrado com essa nova geração, com o Trossard, com o Luque Bacchio, ainda tem a antiga geração com o De Bruyne, com o Lukaku, um possível Nketiah no lugar do Lukaku. É um time interessante e que para enfrentar um Irã que parece meio perdido, com uma base toda praticamente que joga no futebol iraniano, tirando ali o Taremi e algumas outras peças que jogam em outros times, o Irã é bem nacional e não tem o Azmoun também, que não foi convocado também por problemas políticos. Bom, a minha bet aqui, mesmo com a ausência do Doku, é Bélgica, handicap asiático, -1 a 1,65. Eu gosto dessa entrada, eu vejo que o time da Bélgica amanhã pelo menos vence essa partida, então eu tô muito protegido nesse -1. Eu entendo quem não tá seguro, quem não curte, quem acha que realmente essa bet, pela ausência do Doku, não é tão boa e pode esperar ali a vitória no ao vivo da Bélgica, tá? Mas o aconselhamento aqui meu é Bélgica, handicap asiático, -1. E no jogo de mais tarde do mesmo grupo, outros dois times que empataram, Nova Zelândia com o Irã e Egito com a Bélgica, fazem um jogo vital ali, porque se a gente imagina que a Bélgica vai ficar em primeiro do grupo, a segunda vaga ela está em aberto, um pouquinho mais pro lado do Egito, a depender muito desse resultado amanhã. Agora, o time da Nova Zelândia ele fez uma boa estreia contra o Irã, uma estreia que muitos não esperavam que o Egito fosse trazer tanto trabalho ao Irã, mas a gente tem dois pontos interessantes. Primeiro, o time do Irã é muito mais fraco que o time do Egito. O Egito jogou muito bem na estreia contra a Bélgica, é um time muito organizado, não é um time só de Salah e Marmouche, é um time que joga redondinho, mais ou menos como foi o Al-Ahly no último Mundial de Clubes, um time que sempre dá um certo trabalho. Então é muito interessante esse time do Egito. E o time da Nova Zelândia, por mais que tenha um time muito bom ali no setor ofensivo, com um destaque para Chris Wood, que joga muita bola, e para o Elijah Just, que fez um bom jogo de estreia, a zaga é muito fraca, tá? A zaga é muito fraca, é um time que foi vazado 2 vezes pelo Irã, que não tem um grande ataque tirando o Taremi. Então aqui é bom ficar ligado nesse Egito, porque acho que amanhã a Nova Zelândia não aguenta a pressão que será jogar contra Salah e Marmouche, dois jogadores que estão jogando num nível muito acima do que se encontra na seleção neozelandesa. Então aqui a minha dica de aposta é na vitória do Egito, pagando 1,60, já dá pra pegar no pré-live. No jogo da Espanha contra a Arábia Saudita, agora trocando de grupo, indo para o grupo H, a Espanha que vem de um tropeço enorme. Aliás, dois grupos amanhã que todos os times empataram na rodada passada. Esse grupo também, a Espanha empatou com Cabo Verde e o Uruguai empatou com a Arábia Saudita. E agora inverte, né? Agora é Espanha e Arábia Saudita. A Espanha que empatou com o Cabo Verde na estreia, amanhã vai chegar muito mais ligada, sabendo que realmente se empatar amanhã, corre sérios riscos de eliminação. Por quê? Porque na última rodada pega o Uruguai. E, pô, você na última rodada de uma Copa do Mundo, precisando vencer um Uruguai, até empatar, que eu acho que com 3 pontos e 0 saldo de gols, a Espanha até passaria. Mas é aquele jogo contra uma seleção forte, entre aspas, que é o Uruguai, e você precisando do resultado. Então o panorama de tranquilidade que a Espanha tem muda um pouco.
Tá, então esse jogo é muito importante para a Espanha, não pode vacilar como a Argentina vacilou, por exemplo, de jeito nenhum, né, quando a Argentina perdeu para a Arábia Saudita em 22. Bom, esse jogo da Espanha aqui, eu tenho uma bet que eu acho interessante e que eu vou começar até a utilizar em alguns jogos que as equipes são muito superiores. E é o atacante para marcar geralmente. Eu vejo que amanhã, com esse esquema da Arábia Saudita, com o Oyarzabal bem centralizado como atacante, com o Yamal municiando ele, com uma linha de 3 jogadores também de muita qualidade, né? Principalmente com o Pedri ali fazendo as jogadas de criação, eu vejo muito boa essa bet do Oyarzabal para marcar um gol amanhã pagando 1,66. Ele é um atacante de uma qualidade razoável para boa, é um jogo que não tem uma dificuldade tão grande, é um jogo que eu espero que a Espanha faça 3 ou 4 gols, e com isso eu creio que em um desses gols, pelo menos, o Oyarzabal estará envolvido. Então, para mim aqui, a aposta para ele marcar um gol, camisa 9 da Espanha, apesar de ser 21, a função de 9 dele, né? É uma boa pagando 1,66. E trocando de jogo agora, Uruguai e Cabo Verde, ambos empataram na estreia também repetindo. O Uruguai chega favorito para esse duelo, 1,44 contra um Cabo Verde que já mostrou uma qualidade no jogo contra a Espanha. É verdade que deu muita sorte, O Vozinha pegou muito, foi um grande personagem dessa Copa do Mundo. Mas é um time que conseguiu chutar, se eu não me engano, 6 vezes contra a Espanha, algo que é louvável. E o Uruguai não tem o nível da Espanha. Então, talvez o Cabo Verde consiga ter algumas escapadas contra o Uruguai que não teve contra a Espanha. Eu, particularmente, não acho que vai ser uma partida fácil para o Uruguai amanhã, não. Eu acho que vai ser uma partida difícil. E é bom lembrar que o Cabo Verde amanhã, ele tende a jogar pelo empate. Porque se ele empatar com o Uruguai, ele chega com 2 pontos para a última rodada, tendo que empatar com a Arábia Saudita para passar de fase. E eu acho que aí ele passa com 3 pontos, tá? Então é um jogo muito difícil de trabalhar. Eu não vou fazer nada, aliás, tudo isso aqui que eu falei é para dizer eu não vou fazer nada nesse jogo, tá? Eu não tô confiante para fazer nada. Eu não sei se o Cabo Verde vai manter uma postura de ser defensivo ou se vai ser ofensivo. Não vou fazer nada nesse confronto. E não acredito numa vitória fácil do Uruguai, tá bom? Se é esse meu conselho que eu posso dar, está aí para vocês. Beleza, pessoal? Essas são minhas dicas para esta segunda rodada dos grupos G e H. E vamos que vamos. Curte o vídeo, inscreva-se e valeu!